Bom dia, pessoal. Turma da 2002. Estamos aqui retornando. Hoje eu vou fazer com vocês uma abordagem. Deixa eu ver aqui onde nós paramos anteriormente. Cadê? Ah, tá. Eu vou fazer com vocês uma abordagem em relação ao chamado período joanino, né, que é um momento da evolução histórica do Brasil que separa o desenvolvimento dos vários momentos em que nós temos a evolução do conflito de interesses entre metrópole e colônia e que vai conduzir à independência do Brasil em 1822. Então, nós já vimos anteriormente, nós temos aqui uma escada para que isso aconteça. Eu tenho o quê? Começo lá no século XVI, com sonegação de impostos, né, com uma certa resistência ao cumprimento das legislações oriundas da metrópole, evolui num segundo momento para o aprofundamento dessas divergências com o surgimento de uma série de revoltas que nós chamamos de movimentos nativistas, e nativistas não é porque tem índios, né? É porque, na realidade, o que acontece? Eu tenho um conjunto de revoltas entre o final do século XVII e o início do século XVIII, em que, apesar das revoltas acontecerem, o tema nunca foi colocado como uma busca pela autonomia ou pela emancipação. Então, os chamados movimentos nativistas, a revolta de Beckman no Maranhão, Guerra dos Mascates em Pernambuco, Guerra dos Emboabas em Minas Gerais, revolta de Filipe dos Santos em Minas Gerais. Eu tenho esse conjunto de revoltas e essas revoltas elas não falam, não tratam, não abordam a questão da independência. Portanto, quando eu falo de movimentos nativistas, eu estou falando de movimentos de reforma do pacto colonial e não do rompimento desse pacto colonial. Não se fala da separação entre Brasil e Portugal, mas de reformas no conjunto dessas relações. Tá bom? Tranquilo? Então, vamos aprofundar isso agora, porque quando eu chego no período joanino, eu subo mais um degrau. Tá? Eu já tive as revoltas nativistas, cheguei nas Inconfidências, principalmente Inconfidência Mineira, Inconfidência Baiana, e com um destaque, mas já durante o período joanino, a Revolução Pernambucana de 1817, que já são movimentos que falam da independência. Vem a corte joanina e no desdobramento subsequente, o que você vai ter? A crise final que vai produzir a independência do Brasil. Tranquilo? Então vamos seguir agora, vamos trabalhar esse contexto considerando isto aqui, tá? Então vou vamos aqui fazer. Olha só. Deixa eu tentar aqui não vou mexer nisso aqui não agora. Tá? Olha só. Aqui. Tá? Isso. Olha só. Então, nós estamos falando do processo de independência do Brasil e a gente já fez uma abordagem, vamos recuperar algumas coisas aqui. Olha só. Portanto, fazendo essa retomada. Quando a gente abordou aqui, lá no primeiro semestre, né, esse tema, eu trabalhei com vocês essa concepção. O processo de colonização ele implicava necessariamente no desenvolvimento do próprio território. Não era possível colonizar sem desenvolver. E na medida em que isso acontece, você vai os momentos, as oportunidades em que os conflitos de interesses vão acontecer, em que as divergências vão emergir. Tipo assim, a população colonial
Para ela, que usava mão de obra escrava, era muito mais interessante escravizar os índios, que estavam literalmente à mão, eram mais baratos, eram mais acessíveis, enfim, tinham todas as dificuldades. Conheciam o território, então era mais fácil a fuga, era as formas de resistência dos indígenas ao seu apresamento eram mais, digamos assim, organizadas, e para a metrópole, que ganhava dinheiro com o tráfico, com o transporte, com o comércio de gente, para a metrópole era mais interessante que fosse tráfico, que se impusesse a escravidão africana, porque a metrópole ganharia, então, nesse tráfico negreiro e, consequentemente, o tráfico seria um outro negócio além da exploração das próprias produtos coloniais, ok? Então então eu tenho a metrópole com interesse na escravização do africano e a população colonial com interesse na escravização do indígena. Ora, obviamente que nós temos aqui já um conflito de interesses. Quanto mais complexa for a vida colonial, quanto maiores forem as atividades econômicas, as profissões, os interesses, mais simples vai se tornar você ter o confronto. É como se eu tivesse um jogo de pinball, né? Então aquela bolinha vai batendo em vários pontos, ela vai conflitando em várias situações, ok? Então, da multiplicação, né, e da continuidade no tempo, nós vamos ter uma evolução desse conflito de interesses, se transformando ali entre os séculos 17 e 18 nos chamados movimentos nativistas, que têm esta característica. Não questionavam o pacto colonial, mas aspectos da sua aplicação. Por exemplo, 1720, Revolta de Filipe dos Santos, também conhecida como Conjuração de Vila Rica. Essa revolta de Filipe dos Santos, ela vai produzir, por exemplo, ela vai ter como tema, melhor dizendo, a seguinte situação: a coroa portuguesa havia determinado que era proibido a circulação do ouro em forma de pó, o ouro precisava circular sob a forma de barras e, consequentemente, o ouro em pó, extraído lá no leito dos rios, ele precisava ser levado a uma casa de fundição, fundido o pó para produzir uma barra de ouro, a parte do rei, ou seja, o imposto da metrópole, ele já era recolhido automaticamente. Ora, o Filipe dos Santos, liderando um movimento que envolvia vários garimpeiros, reclama de que, havendo poucas casas de fundição, a necessidade de cumprir a lei fundindo o ouro em pó vai produzir um afastamento do garimpeiro durante muitos dias de sua atividade produtiva, o que geraria, portanto, um dano econômico. Né? Não era nada ligado ao contrabando, e sim a perspectiva de que, tendo que se afastar por muito tempo da atividade rotineira do garimpo, né, o resultado disso seria um dano econômico pela demora entre ir e voltar para cumprir a determinação metropolitana. Então, eclode em Minas Gerais uma revolta envolvendo garimpeiros, cujo argumento fundamental era o quê? A extinção da exigência de fundir-se ouro, a exigência de suprimir a necessidade, a exigência de se ir até as casas de fundição. Então, olha que em 1720, portanto, eu tenho um movimento em que, sem se tocar na questão da escravidão, se aborda, portanto, essa temática específica, que era a exigência metropolitana para que se você transformasse o ouro em pó em barra, e os interesses dos colonos jamais pensaremos na questão do contrabando, né, que era muito mais fácil contrabandear ouro em pó do que em barra, mas, de qualquer forma, a ideia era que os interesses dos mineradores conflitam, entram em choque com os interesses fiscalistas, os interesses em termos de recolhimento de impostos do próprio reino. Beleza? Vem o século XVIII, você tem um aumento da prosperidade, e entre 1720 e 1789 você não tem mais revoltas.
Beleza? Então, quando eu falo de movimentos nativistas, eu estou falando de movimentos que não questionam o pacto colonial, mas aspectos de sua aplicação. Eles não querem acabar com o pacto, eles não querem acabar com a relação entre Portugal e Brasil, mas eles querem adaptar essas relações aos interesses, no caso aí, óbvio, que quem está se revoltando é a população colonial, aos interesses dos colonos. Tranquilo? Daí você escala para os movimentos de independência. E esses já defendem o fim do pacto colonial. Ok? Então eu tenho essa diferença. Movimento nativista, reforma do pacto. Movimentos de independência, fim do pacto colonial. Revoltas nativistas, revolta de Beckman, Guerra dos Mascates em Pernambuco, Guerra dos Emboabas e revolta do Filipe dos Santos, lá em Minas Gerais. Tranquilo? Então, vamos adelante. Muda, só de mudar, beleza. Já os movimentos de independência, e ali foi, volta, aqui. Então, já nos movimentos de independência, eu estou tratando da Inconfidência Mineira em 1789, da Inconfidência Baiana em 1798 e da Revolução Pernambucana de 1817. Tranquilo? Com destaque. Esses movimentos que têm em comum a temática da independência discordam, por outro lado, eles têm uma proposta diferente em cada um deles. Né? Sendo que eu posso agrupar, por sua vez, de uma outra maneira, a Inconfidência Mineira e a Inconfidência Baiana, na seguinte forma: olha só, Inconfidência Mineira, Inconfidência Baiana, Revolução Pernambucana. Qual é o tema comum? Independência. Então, são todos movimentos semelhantes? Não, eles têm diferenças. Inconfidência Mineira fala em independência? Fala de Minas Gerais. Inconfidência Baiana fala de independência? Fala da Bahia. Então, Inconfidência Mineira e Inconfidência Baiana tem mais a ver uma com a outra do que a Revolução Pernambucana de 1817. Mesmo assim, tem diferença. A Inconfidência Mineira é um movimento da elite colonial, enquanto que a Inconfidência Baiana é um movimento das classes mais baixas da sociedade. Envolve escravos, ex-escravos, negros e mulatos. Daí também que a quantidade de gente morta é muito maior na Inconfidência Baiana do que na Inconfidência Mineira, que era um movimento fundamentalmente formado, fundamentalmente não, completamente formado só por brancos, de uma elite colonial. Morto por morto, oficialmente, somente o José Joaquim da Silva Xavier, por alcunha Tiradentes, que foi enforcado e esquartejado. A outra vítima, o Cláudio Manuel da Costa, ele aparece morto, né, mas num local em que mal dava para ficar em pé, e aí ele teria se enforcado. Isso é decisão. Né? É um lugar que você não pode nem ficar em pé, e portanto você vai demorar a morrer. O pessoal fica ali durante um bom tempo até ela conseguir sufocar definitivamente. Então, a morte do Cláudio Manuel da Costa está mais próxima de uma queima de arquivo do que necessariamente por um suicídio de natureza política. Então, Inconfidência Mineira e Inconfidência Baiana tratam de independências, têm em comum o fato de que falam em independências locais, mas divergem, são diferentes quando eu me refiro ao extrato social envolvido nessas revoltas. E aí, qual é a diferença da Inconfidência Mineira Baiana para a Revolução Pernambucana de 1817? O fato que a Revolução Pernambucana de 17 ela fala da independência do Brasil. Enquanto a Inconfidência Mineira fala da independência de Minas e a Inconfidência Baiana da independência da Bahia, a Revolução Pernambucana de 17 fala da emancipação de todo o território colonial do domínio português. Então, é um movimento que, do ponto de vista nacionalista, ele está muito mais consolidado do que os outros dois. E ele próprio é um degrau nessa escada para a emancipação. Então, eu vi da sonegação e da resistência, cheguei aos movimentos nativistas, que questionam, mas não falam em acabar com o pacto, chegamos nos movimentos de independência, e nos movimentos de independência, daquelas independências regionais para uma independência nacional, efetivamente falando. Tranquilo? Então, tem aqui nos destaques demarcado isso, as diferenças entre a origem social dos participantes e afora a Revolução Pernambucana, as inconfidências foram reprimidas ainda no início
ou na fase conspirativa. De verdade, isso é um outro traço uniformizador dessas duas revoltas, diferente da Revolução Pernambucana de 17, que ocorre já com a vinda com a presença da corte joanina no Brasil e que acontece e vai ser reprimido. Vai ser preciso mover operações militares para esmagar esta revolta. Tranquilo? E aí chegamos na última fase colonial, que mistura-se na transição entre o movimento nativista e os movimentos de independência. Século XVIII, final dele, o chamado século do ouro, né? À medida que você tem uma prosperidade muito significativa, o que ocorre é que você tem uma acomodação. Mas diz o ditado, caso onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Quando você tem instalado uma situação de redução da riqueza e, consequentemente, os impostos eles não são reduzidos, os impostos se tornam mais pesados, mais difíceis de serem pagos. E isso vai produzir um aumento das tensões entre colonos e metropolitanos. Portanto, no final do século XVIII, né, portanto, a partir da crise da mineração, que vem depois de 1780, em que a produção do ouro e dos diamantes, a produção aurífera e diamantífera está diminuindo, você vai ter, então, uma retomada daquela vocação agrícola da colônia e nós já entramos, então, na chamada, na última fase efetivamente colonial, que vem do renascimento agrícola e a chamada inversão brasileira, que já acontecia anteriormente, e o que é a inversão brasileira? Alguém sabe? Alguém lembra? A gente já falou. Inversão brasileira é o momento em que o Brasil vai se ficando cada vez mais importante do que a metrópole. A colônia é muito maior, a colônia é muito mais povoada, tem mais gente na colônia do que no reino, a colônia é mais rica do que o reino. O Brasil podia viver sem Portugal? Podia. Portugal podia viver sem o Brasil? Vai se ver que sim, porque Portugal não acabou. Mas na época pensava-se que não. O Brasil podia viver sem Portugal, mas Portugal não poderia viver sem o Brasil. Tanto é que usava-se uma expressão. O Brasil era a vaca sagrada, a vaca leiteira, desculpa, a vaca sagrada, a vaca leiteira de Portugal. Tranquilo? Então, vamos adiante. Portanto, nós temos, portanto, uma escala, né, de evolução, de aprofundamento das contradições entre colônia e metrópole. Na fase seguinte, vamos ter efetivamente o que é o nosso tema de hoje, que é o quê? A vinda da corte de Dom João para o Brasil. Qual é o contexto? Guerras napoleônicas. Lá na Europa ocorreu a Revolução Francesa. Na sequência da Revolução, Napoleão chegou ao poder em 1799. A partir dali, inicia-se o chamado consulado, em que Napoleão governa a França juntamente com dois outros cônsules, mas na prática só ele é que manda, os outros apenas compõem o cenário, digamos assim. Eles não têm voz ativa nenhuma, porque tudo é decidido, tudo é resolvido por Napoleão Bonaparte. Tá? Então, eu tenho esse contexto de guerras napoleônicas em que a França vai lutar sucessivamente contra a Inglaterra, sempre, em todas as campanhas, contra a Rússia, contra a Prússia, que hoje é um pedaço da Alemanha, e contra a Áustria. Essas são as grandes potências europeias daquele momento. França, Inglaterra, Rússia, Prússia e Áustria. Essas 5 potências, elas vão se enfrentar em todas as guerras desse período, Inglaterra contra a França. Na maior delas, a França também lutará com todos esses outros países, Rússia, Prússia e Áustria, ou eventualmente algum deles não participará. Ok? Ali por volta de 1804, você vai ter mais uma das campanhas napoleônicas, em que Napoleão vai sair vitorioso. E em 1805, 1806, Napoleão vai impor à Europa o chamado bloqueio continental. Como a Inglaterra era o adversário mais pertinaz, era o adversário recorrente da França, Napoleão decreta esse tal bloqueio, que é o embargo econômico.
é a proibição dos países da Europa de negociarem com os ingleses. Os países europeus não podiam vender nada para a França, para a Inglaterra, nem podiam comprar nada dos ingleses. Isso tinha um duplo objetivo, né? Esse embargo comercial levaria a Inglaterra à falência, ao colapso econômico e, consequentemente, à rendição, ao mesmo tempo que reservava o mercado continental europeu para a França, acionando, portanto, o desenvolvimento industrial da própria França. Então, o bloqueio tem esse duplo caráter. Vai produzir, bom, se tivesse produzido teria sido ótimo, né? Mas vai produzir, em tese, o colapso econômico da Inglaterra e, acompanhado disso, a reserva do mercado europeu para os produtos franceses vai levar a França à sua própria revolução industrial. Tranquilo? Aí, se não resolvessem cumprir o bloqueio. Lembrando que o Napoleão vem de uma sucessão vitoriosa de guerras sucessivas contra as grandes potências europeias. Então, a Europa Ocidental como um todo, ou é aliada de Napoleão, teme uma invasão napoleônica, ou são territórios conquistados por Napoleão. A implementação do bloqueio parecia razoavelmente simples. Vou proibir, e quem fizer comércio com os ingleses vai se expor a uma retaliação francesa. Ok? Então, Napoleão entende que, pelo medo da invasão, pelo medo da guerra, sobre aqueles que não eram incorporados ao Império Francês e que não eram aliados da França, o medo seria suficiente para impedir que esses países fizessem comércio com os ingleses. Os que eram aliados não fariam, e aqueles que tinham sido incorporados à França também não fariam, porque eram extensão do próprio território francês. Tranquilo? Então, em 1807, diante do bloqueio continental, Portugal, desculpa, Portugal está entre a cruz e a espada, literalmente. Como assim? Se Portugal mantém comércio com os ingleses, expõe o seu próprio território a uma invasão do exército francês, à retaliação napoleônica. Se, por outro lado, se submete às ordens de Napoleão, aceita o bloqueio e para de fazer comércio com os ingleses, isso implicaria uma ameaça francesa ao território do Brasil, que era a colônia mais importante. Beleza? Então, olha só. Entre a cruz e a espada, ponderou-se que onde perderemos mais? Perdendo o reino ou perdendo a colônia? Evidente, a própria decisão de ter vindo para o Brasil responde esse questionamento. Óbvio que perder o Brasil seria muito mais danoso para Portugal do que perder o próprio reino, que eventualmente poderia ser recuperado num segundo momento, que é o que vai acontecer. Então, em 1807, Portugal assina com os ingleses uma convenção secreta, né, na qual Portugal e a Inglaterra fazem uma aliança no seguinte sentido: em caso de uma invasão francesa sobre o território português, a esquadra inglesa transportaria o governo português, a família real e o governo como um todo para o território brasileiro. Faria a transmigração desse Estado português do reino para as colônias, do reino para as conquistas. E por que o Brasil? Porque o Brasil era o território mais importante, mais vasto, mais rico. E se Portugal não tivesse assinado essa convenção? Bom, exporia o Brasil, e, portanto, todo esse contexto favorável, a ser tomado pelos ingleses conforme documentação respalda essa interpretação. Documentos do governo britânico da época sinalizam que, caso o governo português não aceitasse aliançar-se com a Inglaterra, uma frota inglesa tomaria os principais portos da colônia. E por que esse interesse da Inglaterra no Brasil? Bom, não são só pelas riquezas, mas é pelo fato de que, a partir da América portuguesa, os ingleses poderiam acessar via contrabando a América espanhola, que era, sendo a Espanha, um aliado de Napoleão. Então, se a Inglaterra entendia que não poderia contar com o auxílio espanhol
em furar, em desrespeitar o bloqueio continental, Portugal se submeteria, a família ocorreria a invasão napoleônica, o governo português seria trazido para a América e, junto com a família real, viriam os produtos ingleses que então inundariam os portos brasileiros e, a partir daí, via contrabando, desaguariam na América Espanhola, sucedendo, portanto, que a perda do mercado europeu ela seria compensada com o mercado latino-americano. Tranquilo? E é isso que vai acontecer. Assinada a Convenção Secreta, em 1808, um exército franco-espanhol invade Portugal. Por que franco-espanhol? Porque a Espanha era uma tradicional aliada dos franceses e, para chegar até Portugal, o exército de Napoleão tinha que cruzar o Reino da Espanha. Os espanhóis podiam ter resistido, dificilmente teriam vencido, teriam sido também conquistados. Como eram aliados, franquearam, ou seja, abriram o seu território a passagem do exército francês, que assim chega até as fronteiras portuguesas, invade o país e toma Portugal. Na sequência, Napoleão vai destronar o rei da Espanha, vai colocar seu próprio irmão, José Bonaparte, no trono espanhol, mas isso já é uma outra história, já é uma outra situação. Mas o fato é que, então, em 1808, se presentifica, se consolida, então, essa invasão francesa sobre o território português. Logo na sequência, tropas britânicas vão desembarcar em Portugal e sob o comando do chamado Marechal Beresford vai se travar uma campanha que em pouco tempo vai expulsar os franceses do território português. Mas a família real já estava por aqui e assim permanecerá durante os anos subsequentes. Sendo que em Portugal, esse marechal inglês vai se comportar como se fosse o governante do país, na prática. Para todos os fins era mesmo. Né? E Dom João pouco vai se importar, digamos assim, em reverter essa situação, porque os interesses, os olhos estavam colados na América portuguesa e não necessariamente no reino. Aqui, essa transmigração da corte em contraposição ao uso da expressão fuga, que é um termo pejorativo, na medida em que a eventual realização disso, né, mudar o governo de Portugal para o Brasil, não era uma medida tomada de afogadilho, né, de improviso. Na realidade, desde o século XVII, já se falava que, pelo crescimento, pela extensão, né, pela importância do Brasil no Império Português, era quase que natural que o governo fosse exercido daqui e não do reino. E, nesse sentido, a vinda da corte teria todo uma lógica de você governar o império a partir do seu espaço, do seu ambiente mais importante, mais rico, mais influente, ou seja, o território brasileiro. Então, a vinda da corte, a partida pode ter sido, sem dúvida, um pouco atabalhoada, né? No corre-corre, mas o projeto em si já existia. Então, o termo transmigração é um termo melhor do que fuga, porque desmonta esse caráter de uma coisa muito improvisada. A partida foi porque era difícil você transferir arquivos, funcionários, recursos através do oceano. Temos que lembrar que, se hoje é razoavelmente corriqueiro que chefes de países, né, se desloquem fazendo viagens internacionais, no caso da vinda da corte joanina, isso nunca tinha sido feito. Nunca um rei europeu tinha atravessado o oceano com todo o aparato de governo para se instalar num território americano, num território colonial. Então, isso era uma coisa inédita e era, sem dúvida alguma, um feito dos portugueses. Tranquilo? Então, nós temos aqui um mapa, um infográfico mostrando esse deslocamento, né? Como a família real portuguesa fugiu da Europa, atravessou o Oceano Atlântico e se instalou na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Partem de Lisboa, né? A frota segue em direção à Ilha da Madeira, onde ela se reúne e se concentra. A partir daí, ela faz a travessia do Oceano Atlântico. Isso é uma viagem que levava em torno de uns 30 dias para acontecer.
chegam originalmente no litoral do Nordeste, então alguns navios chegam à altura da Bahia. Nesse momento, Dom João começa a pagar a fatura da proteção inglesa, porque naquele mesmo momento é assinado um decreto permitindo que nações amigas de Portugal tivessem livre acesso aos portos brasileiros. Bom, qual é a única nação amiga de Portugal nesse momento? A Inglaterra. Parabéns, você é muito inteligente. A Inglaterra é a única que pode se beneficiar deste decreto naquele momento. O decreto de abertura dos portos às nações amigas, leia-se aí, é a abertura dos portos à Inglaterra. Na sequência, a frota segue em direção ao Rio de Janeiro, tranquilo? E é onde vai efetivamente se instalar na então capital colonial, que o era desde 1750, quando a capital foi deslocada de Salvador para o Rio de Janeiro em função da mineração. Daí a gente vê a importância do ciclo minerador. Na sequência, então nós temos aqui, foi assinado o alvará, ou decreto de abertura dos portos às nações amigas, foi revogado uma proibição que existia desde 1785, que foi o alvará de proibição de manufaturas, assinado por Dona Maria I, mãe de Dom João. E foi assinado também, na revogação desse alvará de proibição, o alvará de instalação de manufaturas, cujo objetivo era que vocês viessem a instalar fábricas no Brasil que pudessem concorrer com a produção inglesa. É uma coisa que não vai funcionar, porque a produção inglesa, em muito maior escala, os produtos ingleses eram muito mais baratos do que aqueles produtos acessíveis ao mercado colonial. Então, mesmo com a revogação da proibição de manufaturas e, portanto, da autorização de instalação de manufaturas no território colonial, essa instalação de manufaturas estava quase que fadada ao fracasso em virtude do grande volume de mercadorias inglesas que estão chegando na esteira da abertura dos portos. Tranquilo? Então, os ingleses se beneficiam do alvará de abertura dos portos e a tentativa portuguesa de livrar-se um pouco do domínio econômico inglês fracassa pela imensa disparidade entre o volume de produtos ingleses que chegam e aqueles produtos que eventualmente podiam ser produzidos por essas manufaturas recém-instaladas. Tranquilo? 2 anos depois, em 1810, assinam-se 2 tratados entre Portugal e a Inglaterra. Veja que agora a maré da guerra já está virando um pouco na Europa e a Inglaterra resolve se precaver com uma situação em que, e quando tivessem mais nações amigas de Portugal, mais nações livres do domínio napoleônico e que, portanto, teriam idêntico acesso ao mercado brasileiro. Então, Portugal e a Inglaterra vão assinar, por pressão inglesa, 2 tratados, que no conjunto são então chamados de Tratados de 1810. O Tratado de Aliança e Amizade e o Tratado de Comércio e Navegação. Esses tratados têm várias cláusulas que vão desde, por exemplo, liberdade de culto. Vamos lembrar que Portugal é católico, o rei de Portugal é o chefe, é o encarregado da organização da igreja. Consequentemente, ainda temos o funcionamento do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição e, neste caso, embora o Santo Ofício não perseguisse cidadãos ingleses por praticarem sua religião, a religião protestante, ainda assim, a ameaça ou a possibilidade disso acontecer sempre existia. Então, uma cláusula desses tratados vai determinar liberdade de crença religiosa, desde que esta crença fosse manifestada de forma muito discreta. Tá? Então, assim, você vai ter uma autorização para que os ingleses pratiquem sua crença protestante, desde que eles não o fizessem de uma forma muito explícita, que criasse, por exemplo, digamos assim, um atrito com os bons católicos de então.
Além disso, por exemplo, autorização para que uma frota inglesa permanecesse em águas brasileiras, para fins de proteção, longe de pensarmos que era uma espécie de ameaça ou de intimidação. Era para proteger o Brasil de uma invasão francesa, eventualmente. Então, foi autorizada a presença de navios de guerra ingleses em águas da colônia. Tranquilo? Mas o ponto mais importante dos tratados é esse final. São as tarifas de comércio. Considerando que os ingleses já tinham uma posição privilegiada com a abertura dos portos, mas essa abertura não era exclusiva, portanto, em algum momento podia começar a existir uma concorrência aos produtos ingleses, foi assinado em 1810, foram assinados esses tratados, e no Tratado de Comércio e Navegação havia essa cláusula que tratava das tarifas de entrada. Se eu vou produzir uma panela, tá? Se essa panela entrar no Brasil, vinda da Inglaterra, vinda de Portugal, ou vinda, por exemplo, da Suécia, para cada uma dessas situações eu tinha uma tarifa de importação específica. Veja que se a panela viesse de Portugal, a tarifa de entrada era de 16%. Embora o Brasil fosse uma colônia de Portugal, se essa panela viesse do Reino, pagaria 16% de imposto. Mas se essa panela viesse da Inglaterra, pagaria 15%. Os produtos ingleses, portanto, entram em condição mais privilegiada no mercado colonial do que se as mercadorias vierem do Reino. Portugal tem o ônus da administração, mas não tem o bônus da exploração, porque quem se beneficia principalmente são os ingleses. E se viesse, então, de qualquer outro lugar, Suécia, Dinamarca, França, Rússia, Turquia, tanto faz, de qualquer outro lugar, a tarifa de importação seria de 24%. Então, veja que, além de uma posição privilegiada de acesso ao mercado brasileiro, entre 1808 e 1810, a partir de 1810 ficou garantido uma condição, não mais de exclusividade, digamos assim, mas de uma condição bastante privilegiada, inclusive em relação ao próprio reino, para a entrada dos produtos ingleses. Vamos? Então, olha só, com a instalação definitiva da corte, chegando aqui então ao final da nossa aula de hoje, com a instalação definitiva da corte portuguesa no Rio, capital colonial desde 1763, desculpe, falei 1750, ali atrás não me enganei com a data, é 1763, em função da mineração, a cidade conhece um crescimento ainda mais significativo. Vai se tornar o porto mais movimentado do hemisfério sul. Abaixo da linha do Equador, o porto mais importante, o porto mais movimentado, o porto mais rico que você vai ter é o Porto do Rio de Janeiro. O principal porto de entrada de escravos, oriundos da África, no Brasil, assim como de mercadorias, não só para o mercado da América Portuguesa, mas toda a América Latina via contrabando. Com a necessidade de mais imóveis, ocorre uma expansão urbana e uma série de melhoramentos à medida em que a residência da corte em território colonial vai gerar toda uma demanda por serviços, por situações, por exemplo, de lazer, de entretenimento, que inexistiam ou eram insatisfatórias naquele momento para os nobres vindos de Portugal. São as principais realizações do período joanino. Pausa. Lembrando que em 1808 é incorreto você dizer que Dom João VI chegou ao Brasil. É incorreto por quê? Porque Dom João não é sexto, ele não é o rei, ele é um príncipe regente. Quem manda, quem governa é sua mãe, Dona Maria I. Já a essa altura enlouquecida, tá? Então ela é Dona Maria I, a louca. Anteriormente era chamada de Dona Maria I, a piedosa. Agora é a louca, porque ficou demente. E Dom João, portanto, governa em nome de sua mãe, mas ele não é o rei, ele é um príncipe regente. Por isso é incorreto você se dizer que em 1808 Dom João VI veio ao Brasil. Quem vem é Dom João, o príncipe regente. Então, principais realizações deste período. Isso vai durar até a morte de Dona Maria I. Tá? Em 1815, quando Napoleão é derrotado, Dom João já é rei de fato. Ele aí é Dom João VI. Mas em 1808, ele é Dom João, o príncipe regente. Ponto. Feita essa ressalva, principais realizações do período joanino.
Período joanino, 1808, vinda da corte, 1821, volta da família real para Portugal. Então, esse período aqui é o período joanino. Criação do primeiro Banco do Brasil, com a vinda da corte, o Tesouro Português acompanhou o deslocamento do governo sob proteção da frota inglesa, e com esses fundos foi criado o primeiro Banco do Brasil, que vai à falência quando a família real voltar para Portugal. É criada a Biblioteca Real, centro do Rio de Janeiro, atual Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, tá? É criada uma academia militar, as primeiras universidades, a imprensa, que era proibida, era controlada pelo Santo Ofício, ela se torna progressivamente mais liberal, tem progressivamente mais liberdade para atuar e, consequentemente, a circulação de panfletos, jornais, ideias, livros, ela vai se intensificando, criando uma consciência muito diferente daquela que vigorava antes da vinda da corte portuguesa. Então, cria-se a imprensa real, no seu momento original, era uma imprensa que existia para divulgar as decisões do governo, tá? Então, era como se fosse o diário oficial da época, com alguma perfumaria, né? O Diário da Corte, tá? A revista Caras, lá do século XIX, mas, progressivamente, vão surgindo outros órgãos de imprensa que, se uma boa quantidade deles era a imprensa chapa branca, né, imprensa que batia a palma para tudo que o governo fazia, você vai tendo já os primeiros jornais que fazem críticas, que vão iniciar uma oposição no debate das ideias em relação ao governo joanino, à administração portuguesa. É criado o Jardim Botânico, também é criada uma fábrica de pólvora, teatros, e assim são tomadas inúmeras medidas que dão uma vida nova, uma outra dinâmica para o ambiente colonial. Ok? Em termos de política externa, o período joanino foi caracterizado por essas relações com a Inglaterra, as consequências da invasão francesa e com os países latinos. Retaliando, por sua vez, a invasão francesa, em 1809, Dom João vai patrocinar a invasão da Guiana Francesa. Né? Então, assim, já que não podia expulsar o exército napoleônico do reino, deu um troco na Guiana Francesa, que, sem dúvida alguma, não era nenhuma potência militar que digna de menção. Então, foi quase que um passeio, e aí a a invasão da Guiana Francesa é uma resposta possível, né, ainda que bastante assimétrica, entre a invasão do reino e a resposta portuguesa, né, a vingança portuguesa diante disso. Temos, na sequência, a invasão da chamada Banda Oriental, atual Uruguai, que tornou-se uma província brasileira até 1827. Por que a invasão da chamada Banda Oriental? Quando Napoleão cruza o território espanhol para invadir Portugal, ele recebe autorização do rei da Espanha. Na sequência, Napoleão prende o rei da Espanha, né, rompe a aliança, né, prende o rei da Espanha e coloca o próprio irmão dele, José Bonaparte, no trono espanhol. Isso vai produzir como um efeito o rompimento dos laços de dependência, dos laços de lealdade das colônias espanholas com o governo em Madrid. Como Dom João é casado com Carlota Joaquina, que é uma princesa portuguesa, desculpa, uma princesa espanhola, automaticamente Dom João vai reivindicar o direito, em nome de sua esposa, ao controle, ao domínio, ao governo de toda a vasta América Espanhola. Então, digamos assim, se as colônias espanholas na América tivessem reconhecido Dom João como seu governante, como seu rei, a América Portuguesa teria se anexado à América Espanhola, e esta vasta América hispano-portuguesa, luso-espanhola, faria fronteira com os Estados Unidos, faria fronteira com a América Inglesa, se eles tivessem reconhecido isso. Não vai acontecer. Vai haver uma resistência, e um aspecto dessa resistência é
foi a necessidade, portanto, de mostrar força, né, mostrar decisão, foi ocupar, então, o atual Uruguai por tropas oriundas não só das tropas portuguesas que vieram com o governo do reino, mas também com tropas recrutadas no próprio território colonial. E o Uruguai tornou-se, então, a chamada província cisplatina até 1827, quando vai se emancipar e vai obter sua independência. 1815, Napoleão derrotado, reunido o Congresso de Viena, o Brasil é elevado à condição de Reino Unido. Então, o Brasil já não era colônia, porque, digamos assim, de fato, porque desde 1808, não só a Inglaterra, como depois de 1810 outros países, tinham acesso ao mercado colonial, portanto, não tinha mais pacto colonial, não tinha mais monopólio. Ponto. 1810, os tratados deram uma posição mais privilegiada aos ingleses do que aos próprios portugueses. E agora o Brasil foi elevado à condição de reino. Então, nem de direito, nem na teoria, nem de fato, o Brasil é colônia, porque agora ele não tem mais distinção entre o reino e o território brasileiro. Isso por quê? Porque em 1815, Dom João não queria retornar para Portugal. Ok? Tranquilo? Então, o Brasil foi elevado à condição de reino, e isso, portanto, consolidava a possibilidade do Brasil continuar sendo parte do Império Português, na medida em que estava no mesmo patamar do reino. Lógico que isso criou muitos atritos e muita insatisfação no reino, porque viu a sua condição privilegiada ser, digamos, eliminada pela equiparação da própria colônia ao território metropolitano. Ok? Então, não vou aprofundar o conteúdo hoje não, porque a gente já falou um bocado. Tá? Semana que vem eu vou tratar, vou fazer o apanhado, vou fazer o fechamento desse item para a gente entrar na independência do Brasil. Tranquilo? Galera, um abraço. Então, por hoje a gente termina, por hoje a gente conclui e vou interromper aqui, portanto, nossa aula de hoje está encerrada. Show? Beleza? Ok, ok, ok. Cadê? Então, quem aqui está pode ir se retirando, porque agora, não sei, deu um tilt aqui. Tá bom? Tranquilo? Um abraço, galerinha. Até o nosso próximo encontro. Tá? Agora sim, vou parar a apresentação. Vamos lá. Acabamos, efetivamente falando. Encerramos nossa aula de hoje. Tá? Tranquilo? Então, até o nosso próximo encontro, galera. E agora, durante todas as aulas serão assim, tá? Vai ser sempre com vídeo aula.